Oi, meus amores! Bem-vindos de volta aqui no canal. Para você que não me conhece, eu sou a Day, eu sou maquiadora e esse canal aqui, gente, tá assim de dicas de maquiagem, de tutorial de maquiagem. Então, se você gosta aí desse mundo de make, você tá no canal certo. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como você vai fazer um esfumado assim bem fácil, bem rápido, sem mistério. E mais, eu vou te mostrar quais são os pincéis que você precisa ter para fazer um esfumado perfeito. Vou te mostrar que você não precisa ter aí milhões de pincéis para fazer um olho assim bem bonito, bem elaborado. Então, se você já gostou, fica aqui no vídeo que eu vou te ensinar tudo. Então, gente, se você tá gostando aí do assunto do vídeo, não esquece, deixa meu like aqui embaixo. Se você é nova aqui no canal, não esquece, já se inscreve aqui nesse botãozinho que tem aqui embaixo de se inscrever e ativa o sininho de notificação para você não perder mais nenhum vídeo aqui do canal. Eu já estou aqui com a minha pálpebra preparada. E o que é uma pálpebra preparada? Você vai aplicar um pouquinho de corretivo mais claro do que o seu tom de pele na sua pálpebra, ou você também pode aplicar um primer de sombra. Mas como os primers de sombras aí já estão um pouco ultrapassados, eu quase não vejo ninguém usando, sempre aplico um corretivo um pouquinho mais claro do que o meu tom de pele para deixar essa pálpebra preparada para a gente já vir com a sombra e ela pigmentar bem mais. Não adianta você deixar a sua pálpebra aí da cor da sua pele, que não vai funcionar, tá? Porque a sombra não vai pigmentar, gente, em cima da sua própria pele. Sem nada, assim, tipo, sem aplicar uma base, sem aplicar um primer de sombra ou um corretivo, ela não vai pigmentar. Então, o primeiro passo que você tem que fazer é aplicar esse corretivo, tá? Se você é iniciante, não sabe nada sobre esfumado, se você não tem muita prática aí na maquiagem, você pode primeiramente fazer os olhos, né, para depois você ir para a pele. Eu já estou aqui com a minha pele preparada. Você aí pode começar pelos olhos e depois você vem e faz a sua pele. Não tem o menor problema, tá bom? Então vamos aos pincéis. Gente, para fazer um esfumado, você não precisa aí de muitos pincéis, você não precisa de 10, 15 pincéis, não. Você vai precisar inicialmente de 3 pincéis. Quais são esses 3 pincéis? Olha só, aqui eu tenho 3 tamanhos de pincéis diferentes, tá vendo? Ó, esse pincel aqui é um pouquinho maior e esse aqui é médio e esse aqui é menorzinho, porque eu preciso de todos esses pincéis. O primeiro você vai usar em áreas maiores dos seus olhos, ó, nessa área aqui, onde a gente vai aplicar o tom mais claro de sombra. Aí você vai vir com um pincel menor para uma área bem menor e o pincel menorzinho ainda para a área bem menor, diretamente proporcional, ou seja, quanto maior a área, maior o pincel. Para fazer esse esfumado, eu vou utilizar essa paleta aqui da Ruby Rose. A gente sempre vai começar por uma cor mais clara, por uma cor de transição, que essa cor de transição, gente, é um tonzinho de sombra mais claro, como por exemplo esse tom aqui, ó. Esse tom aqui é um tonzinho mais claro. Para você construir esse esfumado, o ideal é que você faça primeiro esse tom de transição e depois você venha escurecendo. Sempre bom você também fazer o seguinte: procurar sombras que sejam parecidas umas com as outras. Por exemplo, esse tom aqui, ó, ele é bem parecido com esse, tá vendo? Esse tom aqui, ele é parecido com este tom e este aqui também é parecido com este e vice-versa. Então, se você vier para um tom bem claro e logo em seguida você vier para esse, vai fazer uma transição não muito boa, porque é um tom muito claro logo diretamente para um tom mais escuro. Então, o ideal é você ir fazendo essa transição de cores do mais escuro para o intermediário e depois para um bem escuro, entendido? Já ia esquecendo, gente, de explicar para vocês, antes de você começar esse esfumado, se você já estiver com a sua pele preparada, assim como eu estou, o ideal é que você aplique um pouco de pó translúcido aqui, ó, abaixo dos seus olhos, para fazer essa caminha de pó e não deixar com que sua pele fique manchada, porque a gente nunca sabe, né? Pode cair um pouco de sombra aqui e estragar toda a sua pele. Então, o ideal é que você faça primeiro isso. E também, para ajudar na hora de esfumar essas sombras e fazer o acabamento da nossa maquiagem, vamos aplicar um pouquinho desse pó também aqui no finalzinho dos nossos olhos, ó.
já trazendo na diagonal aqui em cima, para já deixando esse olhar mais puxadinho, mais levantado, principalmente se você já for 30 mais, né? Então isso vai ajudar bastante a dar um lift no seu rosto e fazer com que seu rosto fique mais levantadinho, né? Quem não gosta, né, gente? Então, ó, aplica aqui e já vai puxando para cima. Isso vai ajudar muito na hora de fazer o acabamento da sua maquiagem. E aqui também eu vou aplicar um pouco desse pó rente às minhas sobrancelhas para ajudar no esfumado. Ó, é como se eu estivesse selando essa parte aqui, gente, para não deixar a nossa sombra ficar marcada. Com o meu pincel maior, lembra que eu mostrei para vocês 3 tipos de pincéis. Esse aqui é o meu pincel maior dos 3 pincéis. Com o meu pincel maior e mais gordinho, eu vou vir com o meu tom de transição, que eu vou usar, gente, esse tom aqui, ó, tá vendo? Então eu vou pegar aqui, sempre tiro o excesso, dou uma batidinha assim na mão para tirar o excesso de sombra. Então por onde eu vou começar? Tá vendo que aqui onde eu coloco o pincel, ele afunda. Aqui é o início do meu côncavo, certo? Ó, tá vendo como eu vou apertando aqui, ó? E eu vou sabendo onde o meu pincel afunda, é o meu côncavo. Então eu vou marcar acima desse côncavo com esse tom. Primeiro eu venho aqui, ó, e descarrego o meu pincel, tá vendo? Descarreguei o meu pincel. No meio dos meus olhos eu vou fazer um outro pontinho desse, ó. E aqui no finalzinho, já descendo, eu vou fazer um outro pontinho. Beleza, agora a gente vai esfumar. Vou limpar o meu pincel e vou varrer no sentido de dentro do olho, para dentro do olho. E aqui eu vou novamente para dentro, pegar daqui e puxar. Sem pegar mais produto, gente, é só esse movimento de vai e vem, de vai e vem, tá vendo? Não tem muito segredo. Esfumou esse, aí sim você vem pegar mais produto, porque se você continuar esfregando aqui sem produto, vai acabar abrindo essa sombra e não vai dar em nada. Vou e pego mais produto, tiro o excesso e faço a mesma coisa, ó. E aqui eu vou deitar o meu pincel e, ó, já arrastar para fora, pra gente dar o acabamento nesse olho. E não precisa ficar tacando produto. Vai esfumando primeiro o que você já colocou e depois a gente vai acrescentando mais. Vou fazer aqui no outro lado. Vou pegar a sombra, vou tirar o excesso, vou fazer um pontinho aqui, um pontinho no meio e um pontinho, peraí, um pontinho aqui no meio e um pontinho aqui no final. Tá vendo como ele circulou aqui o meu olhar? Aí você vai fazer de acordo com o seu olho, tá bom, gente? Porque cada olho tem um formato diferente. E agora eu venho trazendo para dentro, ó, para dentro do olhar e aqui também para dentro. De início pode parecer que não vai dar certo, gente, mas dá, confia em mim que vai dar certo. Ó, acabou meu produto, eu vou pego mais, tiro o excesso e aplico e venho esfumando. Sempre com movimentos bem sutis e bem leves. Aí aqui, ó, puxa para fora para dar o acabamento. Você vai pegar o pincel aqui na ponta, praticamente na ponta, nem muito aqui, porque você vai ficar sem precisão, e nem também muito aqui, porque quanto mais perto das cerdas você pega o pincel, mais pressão você coloca nele, não é isso que a gente quer. Então o ideal é pegar o pincel aqui pelo meinho, sabe, ó, desse jeito. E aí eu vou vir com aquele pincel intermediário que eu mostrei para vocês no início do vídeo e vamos escurecendo essa sombra, tá bom? Eu vou pegar uma outra paleta porque eu não encontrei o tom que eu queria nessa paletinha aqui. Esse tomzinho aqui de vermelho, pra gente ir escurecendo essa sombra, tá? Apliquei aqui. Apliquei aqui. E agora eu vou limpar o meu pincel e vou varrer pra dentro. No sentido do meu côncavo, tá vendo? Como o pincel vai e volta no meu côncavo.
Aí, gente, você vai fazer do formato do seu olho, tá? É só você se atentar onde é que tá o seu côncavo. Colocou o pincel aqui, afundou, é o côncavo, tá? Aí agora, em cima dessa linha aqui, aonde mistura a sombra mais clara com a mais escura, eu vou dando essas arrastadinhas, ó. Vai e volta. Isso vai fazer o degradê de sombra, vai fazer uma sombra entrar na outra e tirar toda a marcação do seu esfumado. Isso, gente, com o pincel limpo, tá bom? Não pega mais produto, não. Com a mão bem levezinha, tá? Observe que eu tô pegando o pincel bem aqui na pontinha, para poder ficar mais leve, movimentos mais sutis. Prontinho, agora com o nosso pincelzinho menor, que é esse daqui, tá vendo? Eu vou aplicar um outro tom nessa área aqui, ó. Gente, quanto menor sua pálpebra, menor o pincel, tá? Esse espaço que eu tenho aqui, ó, de pálpebra móvel, aonde você abre o olho e fecha, se move a sua pálpebra móvel. Eu tenho esse espaço de pálpebra móvel muito pequeno. Tem bastante espaço de pálpebra fixa, mas de pálpebra móvel eu tenho um pequeno espaço. Então eu tenho que utilizar um pincel conforme a minha pálpebra, pequeno, certo? Eu vou pegar um tom mais escuro. Eu vou utilizar esse tom aqui de vermelho, bem escuro, tá vendo? É quase um marrom, gente. E venho, ó, aplicando. Por que, Dai, eu não posso aplicar mais em cima? Porque senão você não vai ter espaço para esfumar, entendeu? Se você aplicar muito lá em cima, não vai sobrar espaço para você fazer o esfumado. Então eu vou aplicando só na minha pálpebra móvel. Então vocês estão vendo que eu estou pegando produto, depositando produto. O segredo, gente, é você aplicar a sombra até ela ficar da cor que ela tá na paleta. E agora, para a gente esfumar essa transição aí de uma sombra clara para uma sombra escura, eu vou usar o mesmo pincel e vou vir na bordinha, ó, bem na beiradinha, onde faz a junção das duas sombras, e fazer a mesma coisa que eu fiz em cima. Vou e volto várias vezes, gente. Ó, como vai tirando toda a marcação. Se for preciso, eu pego mais produto. Isso não tem o menor problema. Você vai vendo aí como é que você vai fazendo, se precisa de mais produto ou não. O que não pode é você ficar esfregando o pincel no mesmo lugar, sem produto, o tempo todo, porque isso vai abrir a sombra toda e vai estragar a sua maquiagem. Ah, Dai, mas isso é muito difícil, muito demorado. Gente, é questão de prática. Você tem que praticar para você ir pegando o jeito para ir fazendo. E não deixe para fazer esses testes de maquiagem quando você for sair. Tem um evento, vamos maquiar e vou testar tal técnica. Não. Faça isso num dia que você não está fazendo nada. Porque se der errado, você não vai ter que sair, né? Agora eu venho com o meu outro pincel intermediário e vou esfumar tudo isso aqui, ó, para dar acabamento. Pra gente fazer toda a junção de tudo. Agora, gente, para dar acabamento nesse esfumado todo, eu venho com o meu pincel maior e vou pegar o primeiro tom que a gente iniciou toda essa maquiagem, que foi esse tom aqui dessa paleta da Ruby Rose, esse tom aqui, ó. Aí a gente vai pegar ele com o pincel maior e vai esfumar aqui, ó, tudo. E sempre jogando para fora, gente. Não esqueçam desse detalhe. Isso vai dar todo o acabamento no seu esfumado. Ó. Aí aqui não precisa ter medo, porque não vai manchar, gente. A gente já fez o esfumado praticamente todo, só vai fazer a junção de todas as sombras para que façam uma maquiagem sem marcação. Aí eu venho e puxo para cá para fora, tá vendo? Se você quiser, pode deixar ele assim todo opaco, porque fica lindíssimo. Mas como você já sabe, eu gosto de brilho, então eu vou aplicar um brilhozinho bem sutil aqui no cantinho interno do meu olho, tá?
Com esse tom aqui da paleta da Ruby Rose, aqui ó, esse que parece assim, ter umas nuances de vermelho e ao mesmo tempo ele é meio dourado. Vou pegar ele aqui, pode ser qualquer outro brilho que você tenha aí, não importa. O que importa é dar um toque de brilho nessa maquiagem. E vou vir aqui no meu cantinho interno e aplicar. Já subo um pouquinho para cá, só para não ficar muito marcado. Já tá perfeito desse jeito, mas para dar o acabamento final, a gente precisa fazer os acabamentos aqui na parte de baixo com o tom mais escuro que a gente utilizou, que foi esse tomzinho aqui, ó, de vermelho bem escuro. E vou pegar com o meu pincel menor e vou achatar ele, tá vendo, gente? Ó, dei uma achatadinha nele e vou vir aqui, ó, bem no meu cantinho externo. Tá vendo como você não precisa ter muitos pincéis para fazer um olho bonito, para fazer uma maquiagem bem, uns olhos bem elaborados, gente. Não precisa desse monte de pincel. E o nosso esfumado tá pronto. Agora eu vou só finalizar aqui com os cílios postiços e volto já para vocês verem como fica lindo, gente. Olha esse esfumado, gente. Nossa, eu tô apaixonada como sempre. Apliquei aqui os meus cílios postiços, fiz aqui uma boca bem rapidinha. Então vocês viram só como não precisamos de muitos pincéis pra gente caprichar num olho bem esfumado, bem bonito. Aqui eu utilizei apenas 3 sombras. Mas você pode utilizar apenas uma, fazendo um degradê de sombra. Me conta aqui se vocês querem que eu traga um esfumado apenas com uma sombra e ensinando para vocês como faço o degradê entre as nuances da mesma sombra, tá bom? Se você praticar, eu tenho certeza que você vai conseguir fazer esse esfumado. É tudo questão de prática, gente. Como eu disse, não deixa para você praticar quando você for sair. Não deixe para fazer, para testar a maquiagem na hora que você for sair, porque geralmente não vai dar certo. Você vai estar com pressa, vai estar com medo de errar. Então, tira um dia que você não estiver fazendo muita coisa e vai praticando, vai testando as maquiagens que você acha que vai ficar bonito. E aí, quando você for sair, já vai ter aquela maquiagem pronta aí na sua mente, só para colocar em prática. Façam assim que eu tenho certeza que vocês vão conseguir. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, gente, não esqueçam, por favor, cliquem aqui no botãozinho de gostei, deixa o like de vocês aqui no vídeo. Se não é inscrito aqui no canal ainda, se inscreve e ativa as notificações para vocês não perderem mais nenhum vídeo. E também, se vocês quiserem, deixa aqui embaixo no comentário sugestão de vídeo que vocês queriam ver aqui no canal. Deixem aqui que eu vou ler todos os comentários, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!